Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim falar sobre o segundo livro da série que é chamada de O Empyreano, que é A Chama de Ferro, da Rebecca Yarros. Ou, melhor dizendo, o segundo volume da série da Quarta Asa, certo? Gente, acho que se tem uma pessoa que não acreditava que ia ler esse tipo de livro em 2025, era eu. E eu estou lendo, e com bastante assiduidade. Acho que vocês conseguem ver, o último vídeo não saiu faz nem um mês. E esse livro é um livro extremamente grande, assim. No Kindle dá coisa de 1.100 páginas. O terceiro livro são 900 páginas, já tá no meu Kindle. É, Enfim, hoje eu vou falar um pouquinho sobre A Chama de Ferro, com todos os spoilers que eu puder lembrar. Vou fazer uma retrospectiva do que aconteceu no livro, porque assim, aconteceu muita coisa nesse livro. Vou dando minha opinião sobre os plots e sobre as coisas que eu vi desse livro. E eu vou dizer pra vocês que o saldo geral do livro é bem positivo, mas tem alguns pontos negativos que são bastante incômodos, por exemplo, esse final. Então, assim, se você não leu o livro, eu sugiro que você não veja spoilers, porque é, esse livro é um grande folhetim, assim, de diariamente acontecer muita coisa e muitas pequenas reviravoltas. Então, a cada 100, 200 páginas, a gente muda o que está acontecendo, o cenário muda e ó, vale a pena ir para essa história tendo o menor conhecimento possível. Então, se você não leu, sugiro que você leia e aí você volta aqui para a gente conversar. Bom, esse livro ele começa praticamente que justaposto aonde terminou o Quarta Asa. Então a gente começa com eles voltando dos jogos de guerra, né? Lembrando que no final da Quarta Asa o Liam Mary morreu. É, e eles estão, enfim, acabou de acontecer aquela coisa toda ali naquele entreposto, eles voltaram e eles têm certeza que o pai do Dan, ele sabe tudo sobre eles. Na verdade, eles não. E que eles estão meio jurados de morte, assim. E que eles descobriram que eles são traidores e tudo mais. Voltam então essas 10 pessoas. E a gente começa aqui a grande saga da Violet Sorrengail reclamando sobre o Xaden e falando para ele durante 400 páginas que ela não confia nele e que eles precisam encontrar alguma saída para isso e tudo mais. É assim, é um plot bem cansativo, porque eu juro pra vocês, nas primeiras 400 páginas eu acho que você consegue ler o mesmo bloco de diálogo, assim, tem períodos inteiros, né? Mais de uma frase que se repetem a exaustão nessas primeiras 400 páginas nesse drama desse casal. Porque a princípio eles são enemies, viram lovers muito rápido no primeiro livro. E o plot do casal mesmo tá resolvido. Ele ama ela ama ele. Ele não fala que ama ela, mas a gente entende esse sentimento. E aí, meio que eles forçam uma problemática que meio que não existe, assim. É muito difícil aceitar essa problemática. A Violet reclama dessa problemática. E a gente não aceita muito, a gente não justifica essa problemática, que é o fato de que ele esconde coisas dela e que ele não deveria esconder nada dela, que ele deveria contar tudo sobre a vida dela. Ah, Rafael, mas tudo bem, tem que se colocar no lugar dela. Ele escondeu que o irmão dela estava vivo, mas o irmão dela também escondeu isso dele, né? A mãe dela escondeu muita coisa dela. E ela reclama só do Zayden, né? Tudo bem, é um plot que cansa um pouco, você lê com um pouco de. Ai, tá, então tá bom. O que vem depois disso? Porque, apesar de ser um plot que é bastante batido, ele também não leva a nada, de fato, né? A gente não tem, ai, você não confia em mim, de forma que eu vou parar de conversar com você, de forma que vamos terminar. Nunca chega a esse término, nunca chega a esse afastamento
grande, né? Sempre é esse papinho o tempo todo, eles sentam, conversam, nunca passa disso, as mesmas frases de sempre. Como posso confiar em você se você não me conta o que eu preciso? Aí ele fala, vou te contar tudo o que você quiser, é só me perguntar. Aí ela fala, mas eu não sei que perguntas fazer. Aí ele fala, então eu não posso te contar tudo. E fica nisso. Tá? Bom, voltando. Esse é um plot que incomoda um pouco, mas muita coisa acontece junto. Então acaba que ele passa meio que assim, você se incomoda com ele, mas não é de todo ruim. Esses 10 voltam, né? Os 9 marcados e a Violet voltam. E aí eles chegam meio que na escola e eles reagem de uma forma que a gente descobre também que o Brennan tá vivo mesmo, que ele é meio que um general importante do lado de lá das fronteiras, né? E que eles moram na terra do Xaden, na onde o Xaden nasceu e cresceu, chama Aretia. E eles estão lá nessa Aretia, que é no território de Tyrandor, e eles estão lá e não acontece nada muito importante e tal. E eles decidem voltar. E aí, quando eles voltam, eles percebem que tudo está sendo meio que velado e que os organizadores, e principalmente a mãe da Violet, que é o general, não sabe de fato o que aconteceu. Então foi um plano específico do pai do Dan. Eles chegam lá, meio que falam que eles foram entregues à morte. A mãe da Violet acredita na Violet, porque a Violet se manifesta quanto a isso, e ela transfere o pai do Dan para casa do Caixa-Prego, né? Eles fazem a formatura deles, viram o segundo ano, o Xaden forma, é mandado para trabalhar num lugar um pouquinho longe, chama Samara, e essa Samara fica algumas horas de voo. Enquanto isso, essas 10 pessoas que foram mortas, que se salvaram daquele rolê todo lá com o Liam, elas vão sofrer várias tentativas de morte subsequentes. Então, todos eles vão sofrer atentados, inclusive a Violet, e alguns deles mais de um atentado. E alguns deles vão morrer, inclusive. Eu acho que dos 9 sobram 5 ou 4, né? Os outros todos morrem mesmo dessas tentativas de morte que o pai do Dan manda fazer. E eles falam, né, que pessoa que tá morta não consegue espalhar fofoca nenhuma, né? Não consegue conspirar contra o poder. A gente vai acompanhar também a nova safra de cadetes, e aí desses novos a gente vai ter 2 personagens muito interessantes que vão se destacar, que vai ser a irmã do Liam, que chama Sloane Mary, e nós vamos ter uma pessoa que chama... Putz, esqueci o nome dele. Airen, que é o príncipe. Ele é o príncipe, ele é o filho do rei, o filho mais novo do rei. E o rei ele tinha 3 filhos. Um deles foi para se tornar cavaleiro, morreu. O segundo é o principal na linha de sucessão do trono. E esse terceiro completou a idade, fugiu e se voluntariou como cavaleiro com outro nome. E aí esse menino é o seguinte, o rei ele tem o poder de tirar ele até que ele se una a um dragão. Então, antes do menino se unir a um dragão, o rei poderia tirar ele dali. Então ele fica com esse nome falso aí por um tempo, até se unir a um dragão, se une ao dragão. Só que assim, você não escuta em nenhum lugar procurando sobre o filho do rei. Você não escuta, a Violet identifica ele de cara, então assim, beleza, eles eram amigos de infância, mas ninguém mais identifica ele, tipo, a general não identifica ele, ninguém identifica ele. O rei não tá procurando esse menino. Ele tá numa idade que o irmão já foi e se voluntariou para ser cavaleiro. Por que que ele também não faria o mesmo, né? Então, não tem nenhuma busca esse menino. A gente acompanha praticamente um ano do livro, 1.100 páginas, e a gente não tem nenhum plot sobre isso durante esse tempo. E esses 2 jovens vão para a quarta asa, obviamente, virar calouros imediatos da Violet.
Eles se mantêm nesse título de Esquadrão de Ferro, forjam uma união muito legal entre eles, então, os principais, né? A Violet, a Rhiannon, o Hidock, o Sawyer, a Sawyer, é difícil saber o pronome de todos eles. A Sawyer, a Imogen e a Queen, o Queen, são 6 personagens. E além deles, na verdade são só eles mesmo. A gente tem esses personagens que estão aí, que são a equipe principal. Vamos ter esses 2 calouros novos. E aí, como é que fica? A gente também vai acompanhar muito o fato de que a Violet vai ter que... Eles recebem uma permissão do rei, do general Melgren, na verdade, que é o principal comandante das forças do comandante, que fala que em um fim de semana a Violet pode ir ver o Xaden, no outro fim de semana o Xaden tem liberação para ir ver a Violet. Basicamente para os dragões se encontrarem, porque eles são consortes, eles precisam ter esse encontro. Só que assim, quando a Violet vai ver o Xaden, não necessariamente o Xaden tem liberação para ver a Violet. E vice-versa, às vezes o Xaden vem e a Violet está tendo alguma atividade curricular e tudo mais. Então, enfim. Então, o plot amoroso deles no livro vai ser isso, de você não confia em mim. O plot de amizade vai ser essa unificação. E a gente tem o plot escolar, que vai vir... eles tiraram o Spy do Dan, que era um chefe bem chato. E aí vem uma pessoa insuportável de ruim, que vai até morrer durante o livro, que é praticamente a própria Dolores Umbridge, assim. Ele usa tortura contra os alunos e tal. E ele meio que sabe que a Violet sabe. E a Violet sabe que ele sabe que ela sabe. Então eles ficam nesse jogo mental aí. E aí, aparentemente existe uma disciplina no segundo ano que nunca foi mencionada e que eles não conversam sobre, inclusive não tá nem nos livros do Breno, que é que eles são preparados para serem capturados e torturados. Então eles têm que sobreviver longe do dragão, eles têm que sobreviver sem os poderes deles, e eles têm que aprender a resistir à tortura e aprender sobre técnicas de interrogatório, né? Eles não aprendem como interrogar alguém nesse momento, eles aprendem como ser interrogados. Então, eles são sequestrados em momentos aleatórios do dia e eles passam alguns dias presos, sendo torturados, e eles têm que resistir, não podem dar nenhuma informação da qual eles são dados. Tipo assim, a informação dele esse pano tá em cima da mesa. E aí eu não posso falar isso durante a tortura, você é torturado, 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 e essa é a única informação que eu não posso passar, né? A gente vai descobrindo também que existem outros poderes, então existem pessoas que sabem se você está dizendo a verdade ou não, enfim. A gente vai descobrir também que se você é filho, se você se une a um dragão que já se uniu a alguém da sua família, descendente direto, você tem 2 poderes, e aí o Xaden aconteceu isso com ele, então a gente vai descobrir que ele tem um segundo poder. E também a gente vai ter todo um rolê da Violet descobrindo isso e falando, tá vendo como você não me conta nada da sua vida? E tudo mais. Então, cansa bastante. E no meio disso tudo, a gente vai ter eles meio que se rebelando. Então, em determinado momento, eles vão sequestrar a Violet individualmente. E eles vão torturar ela por uma semana. E a gente vai acompanhar essa tortura. E assim, são umas 60 páginas da menina sendo acabada. Gente, eu acho que eles quebram praticamente todos os ossos do corpo dela. E aí eles quebram os ossos, o Nolan vai lá, regenera ela, eles prendem ela de novo e lenha nela. E aí existe uma poção que você fica sem contato com o dragão, né? O dragão escuta o que você está pensando, mas você não escuta o que o dragão pensa. E aí eles dão essa poção pra eles e a Violet vai ser lenhada, assim, por muito tempo. O Xaden vai descobrir isso meio com a Sgale. E eles vão vir pra lá. E eles meio que vão matar esse professor deles. Então eles cometem um crime gravíssimo. E aí a escolha deles, sabendo que todo mundo sabe, é fugir. E aí, antes da fuga, a Violet encontra a mãe dela e a mãe dela conta pra ela que ela fez um acordo com o Xaden pro Xaden deixar a Violet viva. Então, meus amigos, tudo aquilo que a gente viu no primeiro livro, na verdade, era um acordo da mãe
da General Sorengale com os Aiden e os marcados. Beleza. Eles vão então pra Aretia de uma vez. E aí a Aretia não tem escudos, né? Então eles, na verdade, meio que estão de mãos atadas. E aí a Violet tenta. Eles conseguem pegar um livro lá, usando o filho do rei. Esses diários, eles são dos 6 primeiros. Então 2 dos 6 primeiros têm diários. E aí nesses diários está escrito muita coisa. E entre as coisas que estão escritas nesses diários está que o que eles precisavam de 6 dragões, mais um soprando fogo na pedra de Estes. E aí, a partir do momento que esses dragões fazem isso, eles criam esse escudo, né? E aí eles tentam fazer isso lá em Aretia, que tem uma pedra nova lá. Só que eles não. Eles fazem um escudo meio incipiente, então alguma coisa deu errado nessa magia deles. E eles não sabem muito bem o que. Nesse meio tempo, a gente descobre que a Andarna, a dragoa da Violet, tá virando adolescente. E aí ela tem umas escamas de um brilho muito diferente, é um brilho preto, meio azulado, roxeado. E ela é adolescente e tudo mais, enfim. Eles também vão ter que fazer uma mini task com um cara muito rico ali da região, que chama Visconde Tecaros, que ele é meio que um burguesão, assim, ele tem um feudo. E aí, o acordo que eles fazem é que eles conseguem fazer a forja, que eles tanto procuravam no outro livro, mas eles têm, em contrapartida, levar todos os cavaleiros de grifos, né? Os paladinos, na verdade, junto, porque eles não têm. A escola deles foi destruída pelos cavaleiros brancos lá, pelos caminhantes brancos. Então eles têm que levar esses caras todos junto pra Poromiel. Pra Poromiel não, é pra. Já esqueci o nome da cidadinha. Aretia. Então eles levam esses caras todos pra lá e aí vira uma grande escola de magia e eles meio que se odeiam e tal, eles começam a aprender várias coisas diferentes. Gente, acontece muita coisa nesse livro, assim, muita coisa mesmo. No fim, eles vão todos de volta pra escola em Bajat, porque eles descobrem que a pedra de Bajat, que o escudo de Bajat vai cair e que eles vão sofrer um ataque extremamente grande, né? Dito e feito, eles chegam lá, a mãe dela não acredita nisso, mas ela fala, então vamos lá ver a pedra. Então eles vão ver a pedra, quando eles chegam lá no lugar da pedra, eles veem Jack Barlow junto com a dragão em cima da pedra, e aí o Jack mata o dragão dele em cima da pedra. E aí a pedra quebra, porque como se ele tivesse quebrado o princípio fundamental da que criou o escudo, que é o vínculo entre o dragão e o cavaleiro. E a partir do momento que ele quebrou esse vínculo, ou seja, que ele matou o dragão em cima da pedra, a pedra quebra. E a partir do momento que a pedra quebra, eles começam a sofrer esse ataque. E aí a missão da Violet vai ser regenerar essa pedra. Então eles colocam o Brennan para regenerar essa pedra, que é um regenerador. O Brennan restitui a pedra, mas a pedra está sem energia. Então, e aí fica estranho, mas assim, para a pedra conseguir fazer o escudo, ela precisa ser imbuída de energia antes do fogo do dragão. E aí eles chegam à conclusão de que alguém precisa se sacrificar. A Violet está disposta a se sacrificar e ela começa a botar toda a energia dela lá. E aí todo mundo fica, ai, Violet, não faz isso, cara, você vai se matar por causa de todo mundo. E aí eles descobrem que eles precisam de uma sétima, de um sétimo dragão para fazer uma pedra de verdade, para fazer um escudo de verdade. Eles descobrem que é Andarna. E aí eles falam, ai, Violet, você não pode se matar para fazer o escudo, Violet. E a Violet lá, soltando a energia dela pra pedra. Ela quase pega fogo. E aí a mãe dela olha e fala, larga de ser doida, garota. E aí ela simplesmente dá uma bicuda na Violet. E aí eu penso, por que os outros não deram uma bicuda nela antes? Eles deixaram ela lá soltando o poder.
Gente, ela não é pequenininha, fraginha, chega e desce o cacete. E a mãe dela fez isso, chegou lá e deu uma bicuda nela. E eu acho que é uma das passagens mais engraçadas do livro, que é tipo assim: minha mãe está se aproximando. Quando de repente vejo a bota dela me dando um chute. Pô, já não era sem tempo, né? Tinha que ter chutado antes. Menina chata. A mãe dela chuta essa menina. E aí eles usam a Sloane, que é um sifão, e a mãe dela se doa para restituir a energia da pedra. Então meio que ela usa a Sloane de sifão e ela morre para passar toda a energia dela e do dragão para a pedra. Então a pedra se restitui de energia. A partir do momento que a pedra se restitui de energia, eles podem soprar fogo. E eles precisam de um dragão de cada cor. E aí a gente descobre que não existem só 6 dragões, e sim 7. Vamos ver se eu sei de cabeça? Então tem o dragão preto, o vermelho, o laranja, o verde, o azul e o marrom. E além disso, existem os dragões, acho que são roxos, púrpura, multicolores, furta-cor, que é o caso da Andarna. E até agora a gente só sabe dela e de mais um dragão. E aí a Andarna solta fogo na pedra junto com os outros dragões e eles conseguem um escudo bom. A partir do momento que eles criam esse escudo forte, todos os dragões de gelo morrem e os caminhantes brancos ficam com pouca energia. Eles vão lá e matam. O problema é, nesse meio tempo em que a Violet estava lá lutando contra a pedra e tentando deixar a pedra mais forte, o Zayden também estava tendo a sua batalha pessoal. E a batalha pessoal do Zayden, my friends, foi contra o pai todo-poderoso dos caminhantes brancos, os White Walkers. E ele simplesmente ele fala pro Zayden o seguinte: se você não usar o poder do chão, se você não virar um dominador de trevas, que pra mim já é o poder dele, né? Dominador de sombra, dominador de trevas. Se você não virar um dominador de trevas, eu vou matar você e eu vou matar a Violet também. E aí isso pra ele é demais, sabe? Ele, pô, você falou que vai matar a Violet, então eu vou virar dominador de trevas também. Ele vira dominador de trevas, mata o carinha. E é isso, gente. O último relance do livro, a última linha do livro, é a Violet olhando pro olho do Zayden e vendo que ele tem um brilho vermelho nos olhos do recém-convertido. Então, o grande plot desse novo livro é que o Zayden agora é um dominador de trevas e até onde a gente sabe não existe cura para isso. E é isso, gente. Como assim ele virou dominador de trevas? Eu fico muito irritado porque até onde sabíamos, na verdade a gente não sabia isso. O Jack a gente descobre que ele era dominador de trevas, mas assim, a pessoa pode dominar um dragão e virar dominador de trevas. Por que que o Zayden fez isso? Ele tinha mais alguma motivação? A motivação foi só a Violet? Boa parte dessas 900 páginas do próximo livro vai ser dela falando que, nossa, Zayden, nós precisamos encontrar a cura para você. Você é um dominador de trevas, mas eu ainda te amo. E eu suponho que seja isso mesmo. Enfim. E a última mensagem na verdade, a primeira mensagem do novo livro, eu já abri, é uma oitiva. Eu adoro falar oitiva, mesmo sem saber o significado direito. É uma oitiva do general Melgren pro rei, falando que eles precisam se unir a Poromiel, porque realmente os caminhantes brancos são um problema que precisa ser enfrentado em conjunto. Então eles vão estabelecer uma trégua por um tempo e tentar reunir as forças. E é isso, gente. Por mais incrível que pareça, essa é a grande sacada do livro todo. E o livro ter terminado dessa forma me deixou muito irritado, gente, muito irritado. Porque eu acho que não faz sentido com a história. E também, nossa, eu não sei como que ela vai sair dessa, porque se é uma condição irreversível, o Zayden vai ser o bichão terrível pra sempre. Fico irritado, sabe? Porque eu queria que eles terminassem juntos. E eu também não acho que ela vai desfazer toda essa briga deles também. Não acho que ela vai terminar o casal. Então, tô bastante irritado.
Esse livro, ele tem, assim, parêntese aí, mais 18, que é, ele tem bastante cena do pessoal jogando xadrez. E são umas cenas, assim, que beiram ridículo, sim. É uma situação muito grave e aí acontece uma cena dele jogando xadrez. Ah, me dá um pouco de preguiça, sabe? Me dá um pouco de preguiça, porque é um livro que acontece muita coisa, como eu pude me expressar aqui nesses 25 minutos. E às vezes ela esquece do que tá acontecendo para eles jogarem xadrez. E é um xadrez que assim nem agrega. Nossa, eu me irrito, sabe? Finalmente a Violet diz. Ah, isso me pega também. O professor novo, né, da escola nova que ela vai, ele ensina que ela consegue controlar os poderes mais do que ela já fazia. Que também é meio óbvio, né? Todo mundo consegue controlar os poderes. Aí ela não, ela fecha os olhos, levanta as mãos e fica soltando raios, tipo, não acerta um. Como assim você não acerta um, menina? Então, meio óbvio. E aí eles vão ensinando ela, porque aparentemente também o poder dela é o mais poderoso de todos, assim, disparado. E é isso, gente. Tem um pouco de preguiça desse livro. Com certeza eu vou ler o terceiro livro. E assim, aparentemente no final desse ano ou no começo do ano que vem vai ser o quarto. E vou continuar lendo, entendeu? Minha amiga tá bem insistindo comigo pra eu ler o Pacotar, ler Príncipe Cruel e tudo mais. Confesso que não vai ser o caso. É, eu tô aproveitando o pequeno ínterim entre um livro e outro, em começar o terceiro de fato. Eu tô lendo um livrinho de Agatha Christie para voltar às origens e para tentar realmente fazer uma separação meio lógica do que é um livro e do que é outro, né? Porque eles realmente não têm não tem nenhum período de intervalo entre os livros. Então eles são bem sequenciais, assim, onde parou um, começa o outro. Então, para eu tentar fazer essa separação mental do que é um livro e o que é outro, tô lendo um livrinho de mistério. Então, devo trazer a resenha dele assim que eu terminar. E breve, ou não tão breve, eu venho com o terceiro livro, que é Tempestade de Ônix. Bom, vejo vocês num próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe. Se você tá estressado também com essa série, eu vejo vocês num próximo vídeo e tchau!